vocês vão ver que ele tem a capacidade de 10 decímetros cúbicos, ou seja, 10 litros. Dependendo do tamanho do material que eu faço uso, vai ter variação com relação ao tamanho do meu balde. Logicamente, se eu tiver materiais maiores, nós vamos fazer aí a utilização de recipientes maiores. Como a gente está utilizando aqui caracterização de materiais com finalidade de concreto ou argamassa, então esse balde é suficiente, desde areia até brita 2, que a gente faz uso desse equipamento, tá bom? Então, o ensaio, ele parte do seguinte pressuposto, ó, como eu já disse para vocês, DMC menor ou igual a 37,5, capacidade mínima 10 decímetros cúbicos. Conforme o tamanho do grão vai aumentando, cresce também proporcionalmente a capacidade desse recipiente, tá? Então a gente tem aqui três métodos, né? A gente tem o método A para materiais com dimensões menores, que 37,5, e aqui o método B, que vai acima disso. A principal diferença entre o método A e o B é o tamanho do grão, mas o processo é exatamente o mesmo. O método C é quando eu não quero nenhuma compactação. Como que a gente faz a determinação dessa compactação? A gente tem essa haste padrão, que também é um equipamento normatizado. Ela por si só tem um peso próprio, que é o suficiente para gerar o adensamento do agregado. Eu não preciso impor nenhum tipo de força adicional para que seja feita essa compactação, tá bom? Não tem necessidade, não. A compactação, ela acontece com 3 camadas. E a forma de lançamento do agregado dentro do balde não pode ser de forma aleatória, tá? A gente faz a utilização de uma concha padrão, uma concha de grãos, e aproximadamente a uma distância de 12,5 centímetros da borda, deixando com que o peso natural do material saia da concha e se ajuste dentro do recipiente. Não é para eu encher a concha e virar impondo qualquer tipo de energia. Esse processo ele é um pouco lento, porque a gente tem que deixar o material caindo. E é naturalmente para se formar uma pilha. Quando atingir a maior capacidade do recipiente, vai formar uma pilha. E aí, com o auxílio de uma régua biselada, que é uma régua que tem um bisel na extremidade, eu vou rasar a superfície, tirando o excesso. A única coisa que eu preciso ter por cuidado é o seguinte: eu preciso tarar o recipiente e, além disso, retirar qualquer excesso de material do processo de rasamento, porque a gente está fazendo uma relação de massa por volume. A norma ela ainda faz a menção no seguinte: eu preciso realizar essa análise 3 vezes, porque a minha massa unitária vai ser um valor médio das 3 tentativas, no qual o material que inicialmente preencheu o recipiente ele não pode ser reutilizado no segundo processo. Ou você joga de volta no monte lá que você tem, mistura muito bem esse material, ou você descarta ele e pega uma nova amostra. Lembrando que eu preciso disso 3 vezes, tá bom? Com o processo de agregado miúdo é mais fácil. Agregado graúdo é um pouco mais complexo, porque a gente tem que rasar a superfície, os grãos e assim por diante, tá bom? Então nós vamos fazer aqui o método compactado. O que a gente faz para fazer a determinação dessa massa aqui, a massa unitária? É massa sobre volume, que a gente já sabe naturalmente, a gente já fez isso. Esse aqui é um ensaio que já foi realizado para vocês depois tomarem uma noção disso, tá bom? Então a gente vai realizar esse ensaio agora. Ele é um ensaio extremamente simples, você consegue fazer isso num canteiro de obra. Com um recipiente e uma balança você consegue resolver qualquer um desses problemas, tá bom? Então, a balança está lá, né, Ramon? Vamos, por gentileza, 1,5 kg, né? Se você quiser fazer a consideração da massa desse recipiente, você precisa lembrar de abater isso depois que você obter a massa total. Ou, se preferir, você já pode tarar o recipiente antes da realização do ensaio. Eu vou fazer aqui um primeiro processo com uma brita zero aqui, para que vocês possam visualizar. Eu encho a concha e eu vou fazer esse movimento. E esse processo ele vai se realizando. Lembrando que a gente precisa realizar 3 camadas. Nada exatamente 3 pedacinhos idênticos. Uma análise visual. E a cada camada que eu preencho, eu preciso gerar 25 golpes. Esses golpes sempre tem que acontecer de fora para dentro.
tente evitar ao máximo que os golpes que vocês derem na segunda camada não atinjam a primeira. Muito menos quando você fizer a compactação da terceira camada na primeira, tá bom? Então pode começar aí a fazer. Deixa eu pegar aqui só. Não, o golpe só depois que a primeira camada estiver cheia. Pode ir. Quando a gente... Pode falar, John. Por que não pode ser colocado de outra maneira fora? Porque o que acontece? A gente está fazendo a massa unitária. A partir do momento que eu imponho qualquer energia sobre o agregado, eu posso estar forçando um ajuste interno que não existe. Entendeu? Porque a gente está levando em consideração os vazios, né? E aqui no caso é um sistema de compactação. Então tem que ser o máximo natural possível. Pode colocar mais, gente. Pensa que você precisa encher 1/3 do balde. Não pode ficar. Não, é no centro mesmo. Porque senão vai cortar igual, né? Eu não queria cortar, mas jogar assim não resolve. Quanto menos interferência a gente tiver, melhor. Vocês vão ver que o processo de determinação de massa unitária úmida é exatamente a mesma coisa. Eu determino a umidade do material e faço um estágio de massa unitária. E a gente vai vendo que a massa vai aumentando, né, por uma questão de um volume, mas chega em um determinado momento que começa a reduzir de novo, né? Isso, agora pode. Aí 25 volts de fora para dentro. Sempre no mesmo lugar? Oi? Não. 4. Ah, com esse ser 4. Para manter o que nivelado? Para manter o agregado nivelado. Pode na segunda camada já. Essa é uma intenção de tentar eliminar o máximo de vazio, né? Porque isso acontece naturalmente pelo processo de transporte do material. E também por ser um procedimento normativo. De 1,50 para 1,58 é o natural para esse tipo de material. Como eu disse para vocês, é natural que ao centro forme um cone, tá vendo? Isso é a coisa mais comum que se tem. Coloque um pouquinho mais, só por questão de segurança, porque na hora que rasgar vai saltar. O rasamento, a gente nunca pega de uma borda a outra borda. É sempre do meio para frente, do meio para trás, tá? Então, eu venho com a régua biselada, coloco ela no centro e eu vou fazendo esse movimento, ó. Pode fazer para trás agora. A gente precisa lembrar que é massa sobre volume, a gente precisa tirar esse material excedente aqui da balança, tá? Oi? Compressor. Pessoal, aqui ó, deu 16,45 quilos, tá? O recipiente ele tem 10 decímetros cúbicos, então a gente já sabe que vai dar 1,65. Esse processo precisa ser repetido mais 2 vezes, tira-se um valor médio e aí a gente obtém a massa unitária desse material. O procedimento, gente, para um agregado miúdo é exatamente o mesmo.
Professor, e quando a gente fizer um ensaio em que ele não é compactado, é em estado solto? Nós vamos fazer esse preenchimento sem interrupções, vai direto até chegar o topo, raso, superfície e faço essa determinação, tá? Essa é a principal diferença. Há uma tendência em que a massa unitária em estado compactado seja mais densa do que o material em estado solto. Isso é natural, a gente está compactando, então vai mais grão ali dentro, né? Então isso que acontece. O procedimento é extremamente simples, tá bom? Vamos voltar. Vocês podem perceber que é possível ter essa pequena variação, mas não pode variar significativamente, porque houve alguma interrupção externa, tá? Então vocês podem ver que quilo por decímetro cúbico, lembrando que 1 quilo por decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 grama por centímetro cúbico. Ou eu posso dizer também que isso equivale a 1.542 quilos por metro cúbico. Isso me representa que em 1 metro cúbico desse material eu tenho aproximadamente 1,5 toneladas de material. É isso que essa massa unitária está querendo me dizer, tá? Então é isso que eu tenho por esse valor. O procedimento, gente, é extremamente fácil, porque eu levo em consideração os vazios, mas a massa específica zero um pouco. Por quê? Eu preciso saber quanto que vale esses vazios e esse preenchimento ele acontece em presença de água, tá? E vocês vão ver que o procedimento muda um pouco. Então esse primeiro ensaio é um procedimento bem simples. Já a massa específica do agregado graúdo e a massa específica do agregado miúdo são feitas por normas diferentes e de formas diferentes, bem diferentes, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é o ensaio do agregado miúdo. Bem, a primeira coisa que nós precisamos fazer para a determinação da massa específica desse material é fazer com que a areia que eu vou utilizar ela esteja na condição saturada de superfície seca. Como eu já disse para vocês, em laboratório a gente sempre faz a prova e a contraprova, por isso que nós temos 2 piquenômetros aqui, tá bom? Porque nós vamos fazer a prova e a contraprova, tá? Uma coisa que é extremamente importante é que durante esse procedimento eu não posso fazer mudança de combinação de frasco. Por exemplo, essa tampa, eu pesei esse frasco com essa tampa, com esse conjunto de mola. No meio do procedimento do ensaio, acabo trocando a cabeça do frasco. Isso não pode, de jeito nenhum. Por isso que geralmente a gente faz a identificação, frasco 1 com a tampa 1, frasco 2 com a tampa 2. Alguns frascos, os mais antigos, esses não tem. Os mais antigos já vinham com a própria numeração de fábrica, para evitar essa variação. Uma outra coisa, gente, tome muito cuidado na hora que você for fazer o posicionamento da mola, para não vir com os olhos, viu? Porque a gente coloca ela e puxa de baixo. Tá? Tome cuidado para você não esbarrar, a mola sobe, só tomar cuidado com relação a isso, tá bom? Então o meu kit frasco e mola não pode ter variação durante o ensaio. Por quê? Nós vamos pesar o conjunto. Qualquer variação de massa significa a perda de umidade. E eu quero fazer a determinação de volume da água, e isso interfere no meu procedimento, tá bom? Então, sempre que eu vou fazer um ensaio de massa específica, a minha areia ela precisa estar na condição saturada de superfície seca. Ela não pode estar seca e nem saturada. Como que a norma me diz que a minha areia está na condição saturada de superfície seca? Quando vocês eram crianças na praia, vocês já brincaram de castelinho, né? Pegava um baldinho, enchia de areia úmida, tirava e ele ficava numa forma. Conforme essa areia ia secando, esse castelinho ia se desmantelando. Então significa que se eu moldo esse tronco de cone e o meu material continua inteiriço, significa que eu tenho a condição de saturação. Quando eu tirar, ele começar a se desmoronar, significa que ele está passando do processo de saturação para saturado de superfície seca. E é a condição ideal do material que eu quero. Professor, se na primeira verificação que eu faço, o meu material já está na condição saturada de superfície seca, significa que você perdeu o time do ensaio. Você vai precisar saturar esse material tudo de novo e começar o procedimento de secagem de novo, tá? Essa areia, ela precisa ficar imersa em água durante, no mínimo, 24 horas, tá?
A norma ela pede 500 gramas de material na condição saturada superfície seca. O que eu sempre faço? Eu pego ali em torno de 1,2 kg, porque eu sei que quando a minha areia estiver submersa e eu tirar o excesso de água, alguns grãos vão embora. Para que não tenha perda de massa, o que eu faço? Coloco um pouquinho a mais e tiro somente a quantidade que eu preciso, tá bom? Então, vou pegar um. Esse aqui é o tronco de árvore? Oi? Esse aqui é o tronco de árvore? Não. Essa areia aqui, ela está submersa. Obviamente, se eu fizer aqui a retirada dela, como ela está saturada, vai ficar escorrendo água, né? Por muito tempo. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse excesso de água e começar um processo de secagem. A norma ela pede que esse processo de secagem aconteça de forma natural em ambiente ventilado. Só que isso é horrível, né, de se fazer, porque demora muito para secar, e aí você tem que ficar ali quase que 24 horas mexendo aquela areia para que ela seque de forma uniforme, e isso acaba atrapalhando. O que a gente faz no laboratório para acelerar um pouco o processo? Usa um fogãozinho para acelerar esse processo, ou usa um soprador térmico, né, para acelerar. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é que quando a areia ela vai para a panela ou usa o secador térmico, ela está quente. Então, antes de colocá-la no frasco, ela tem que estar em temperatura ambiente, senão ela vai absorver muito mais água e corre o risco de quebrar o frasco, né? A areia quente no vidro fininho dá um problema, tá? Então, pessoal, para ela atingir aqui, vocês vão ver pelo menos mais 2 horas para ela começar a secar. Então, isso é impossível a gente conseguir fazer esse ensaio completo. Muitos prints. Pesei 1,2 kg e vou colocar essa areia aí dentro da panela e eu vou começar a fazer movimentos para que ela tenha contato com o fundo da panela, tá? Pego uma espátula e vou fatiando ela aqui para ela se espalhar, tá? E vai deixando. Obviamente, a gente acabou de tirar ela da água, né? Se a gente fizer o procedimento de norma, nesse tronco de cone não, é o outro. Esse aqui é de preencher com de prova. Ele tem a boquinha mais larga e ele é um pouco mais baixo. E aí a gente coloca a areia dentro desse tronco de cone. Obviamente, sem muito esforço, a gente já sabe que ele não vai desmoronar, né? E eu preciso gerar 30 golpes com esse soquete metálico. Você já vê que só pela compactação ele já começa a soltar água, né? Tá inteirinho. Eu vou fazendo esse processo, secando a areia vai secando e eu vou realizando esse procedimento até que, quando eu retiro o molde, ela se desmantela. Então significa que eu atingi a condição saturada superfície seca, tá? Tá cozinhando aqui a areia. Vamos deixando aqui, tá até fritando já. Tem que colocar tempero. Bem, depois que a minha areia atingiu a condição saturada superfície seca, dessa amostra de 1,2 kg eu preciso tirar 2 amostras de 500 gramas, nem mais nem menos, 500 gramas, tá bom? E aí eu preciso fazer algumas outras análises. É o seguinte, vocês vão ver esses não vieram com marca de aferição não, né, Ramon? Tem do antigo ali? Só para eu dar...
Só vou usar um só. Pessoal, você pode ver que vidraria de laboratório, ela tem uma variação significativa, tá? Dependendo de período, de fabricante e assim por diante. Ó, como eu tinha dito, tá vendo? Que os antigos já vêm, mas a tampa não seria desse. Seria de um conjunto número 6 e o 2 seria... Mas a gente vai considerar que ele seja um conjunto. Vocês vão ver que existem duas marcas de aferições. Bem pequenininha aqui, bem aqui e uma no topo, tá vendo? Bem... Vou chegar aí para vocês enxergarem. Não dá pra... É uma linha bem fininha. Quase não dá para ver na... É. Tem uma aqui e uma mais em cima. Tá? Vocês vão ver que na tabela que eu trouxe aqui para vocês já tem... Quer ver? Os valores pré-preenchidos. Vocês podem ver ali massa do frasco. Em F é a massa do frasco. Com a tampa, corpo e mola. Frasco vazio. Tá? Eu vou lá e peso esse conjunto e peso ali. Agora eu tenho a massa da cápsula. A massa da cápsula é o recipiente que eu vou despejar o meu material para ir para a estufa. Então eu já deixo tudo pesado no ensaio. Pesei a minha cápsula e anotei lá. Vocês podem ver que a gente tem duas cápsulas, porque a gente tem a amostra 1 e a amostra 2. Vejam que ali já é fixado massa do agregado saturado, superfície seca, 500 gramas, as duas, que é o que a norma exige daquele material que já está na condição ideal de ensaio. Tá? E aí depois você vai ver que a gente tem F mais água de aferição. O que eu preciso fazer? Eu preciso encher o meu frasco com água até o topo. Por quê? Depois eu vou encher com agregado aqui dentro. Se eu tenho o volume do frasco com água até a marca de aferição, menos o volume preenchido pela areia com água até a aferição, tiro um do outro, eu sei que qual é o volume de água e qual é o volume de areia que eu estou utilizando ali. Então a gente usa aqui uma piceta para fazer o preenchimento do frasco, tá? Então a gente vai preencher com água. Não, a areia tá fritando. A areia tá cozendo. Cozendo. Ramon, você consegue pra mim um anel de metal, ele é circular, ele é pintado de cinza, sabe? Por favor. É isso que a gente usa para fazer. Pessoal, enchi até a marca de aferição, vou pesar o meu conjunto. Eu sempre preciso ficar atento que o menisco é o nome dessa bolinha que a gente tem aqui, devido à tensão superficial da água. Ela sempre tem que ficar acima da linha de aferição, ela não pode ficar abaixo. Todo líquido que tem uma tensão superficial, dependendo da viscosidade, forma um menisco. E às vezes a gente faz a interpretação equivocada da leitura. Agora passou. Isso aqui é uma luz. Tá? Pesei. Todo mundo entendeu esses valores. O FA, o MS, o C e o F, né? Foi o que eu tinha dito já para vocês, não é isso? Agora, o que eu preciso? Depois que eu pesei, eu já sei qual é o volume total em massa preenchido por água. Agora eu vou colocar aqui dentro as 500 gramas de areia que eu tenho e vou preencher com água, tá? E eu depois vou levar esse conjunto para um banho termorregularizador, porque a viscosidade da água muda em função da temperatura, tá bom? A areia tá cozendo.
Vou tirar aqui porque eu tenho que tirar essa água. E colocar a água até a primeira linha de aferição, tá bom? É isso que a gente vai fazer agora. Tem uma balança aí? É só Não sei se você gravou, tá? Essa parte do espaço. Eu gravei tudo antes disso. Pessoal, lembrando que os 500 gramas de material que eu vou colocar dentro do vidro, o piquenômetro, é um material saturado de superfície seca, tá? Mas o nosso está fritando ainda. Vou pegar o... Nem que for só recortar essa parte de espaço. Porque cheirinho bom. Sai daí, Ed. Ah, cê é louco. Dá um zoom lá, né? Colocar ele pra fechar, sabe? Daí tira a cara, te mata conceitual. Não é difícil, só tipo, manejar os negócios. Pessoal, é o seguinte, o que eu preciso ter cuidado, quando eu faço o preenchimento do recipiente com areia, é normal que no gargalo fique um pouco de material aderido, tá? Só temos que ter cuidado para não colocar dessa forma. Se colocar dessa forma, trava o frasco e perde o frasco, tá? Então a gente joga um pouquinho de água, essa água que vai entrar não faz diferença, porque a gente quer só um material pesado no final, né? Então, tá. Então eu vou colocar... O dente. Oi? Piceta. Não precisa deixar lá. Não. E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Vou começar a colocar água dentro do frasco. Ó, vocês vão ver que, aparentemente, vocês vão ver que o material, ó, ele tá vazando água aqui, ó, por causa do gargalo. Tinha areia dentro. Pronto. Nessas horas que a mão lavou na cara. Porque fica bem aqui, ó, bem pertinho. Ó, pessoal, aparentemente possa parecer que o material está totalmente preenchido por água. Só que a gente não tem isso realmente acontecendo. Eu preciso inclinar o frasco e fazer esses movimentos, ó. Vocês vão ver que vai começar a acumular um monte de bolha. Tá vendo? É o ar que está entre os grãos. Então eu preciso fazer esse movimento para que a água envolva todos os grãos, todas as bolhas sejam eliminadas. E na hora que eu levantar, elas vão para o gargalo. Ó. Fazer isso com umas 3 vezes? Ou A gente faz 2. Não, a gente vai vendo até que a bolha vai embora. Vejam que o nível da água já cai drasticamente. E aí qual é a forma que a gente tem de tirar isso aqui? A gente pega um bastão de vidro, coloca e vou ter que botar mais água.
Pessoal, a gente vai fazendo esse processo até essas bolhas sumirem. Demora um pouquinho, mas para trabalhar no laboratório tem que ter paciência. Professor, por que não pode colocar uma molhada já? Aqui? Aqui? Que vai interferir na quantidade de água, né? E a massa do material, né? Pessoal, quando a gente vê que supostamente todas as bolhas foram eliminadas, nós vamos levar esse conjunto para um banho termorregularizador. Por que esse banho termorregularizador? Porque a gente precisa controlar a umidade da água, que vai interferir na viscosidade, tá bom? O banho termorregularizador ele tem que acontecer em temperatura ambiente, em que essa temperatura seja aí de 23 mais ou menos 2 graus Celsius, de 21 a 25 graus Celsius, tá? E a gente pega o conjunto, coloca imerso em água. A única coisa que a gente precisa ter cuidado é que o nível da água não pode superar o do gargalo, tá bom? E ter cuidado que no momento que a gente coloca o frasco na água, ele vai ficar boiando. Então a gente precisa colocar algum peso sobre ele, tendo cuidado para não soltar o peso e quebrar o frasco, né? Então a gente coloca aí e vai deixar isso aí pelo menos 30 minutos a 1 hora, para que a temperatura do frasco se normalize. Vocês vão ver que a temperatura da água é um valor fundamental para a densidade da água. Vocês podem ver ali, ó, que na última linha da tabela, temperatura durante o ensaio em graus Celsius, 27,7 graus Celsius foi a temperatura da água. Depois que ele passou por esse banho termorregularizador de 1 hora, eu tiro o frasco, preencho com água até a última marca de aferição. A entrada das bolhas para não afetar essa próxima marca de... E aí o banho termorregularizador. Aí você perguntou, Gustavo, e o que é aquele M2? O M2 é agora que eu peso esse conjunto: areia, água e frasco. A gente não já tem a massa do frasco cheio de água até essa segunda marca de aferição? Se eu faço um menos o outro, eu sei exatamente o que é massa de areia e eu sei exatamente o que é massa de água. Entendeu? Por isso que a gente faz esse controle. E ali você pode ver que tem C mais agregado C com estufa. O que eu preciso fazer agora? Depois que eu fiz essa determinação, eu vou tirar todo o material do frasco, passar para uma cápsula de porcelana ou de metal. A intenção é que a gente não perca nenhum grão de areia. Água, acrescentar água agora ou não faz diferença, porque o material vai para a estufa. A intenção é que o material seque, a água vai absorver de qualquer forma, né? Então a gente tira esse material daqui. Acontece, pega a pressão também dentro do frasco. Isso aqui é. E a mão molhada no vidro escorregando, né? Não tem muito apoio. Procedimento padrão é usar um pano. Aí a gente lava. A areia é muito fina.
Mas não afeta tanto, não. Pessoal, agora, vocês se lembram que a gente já tinha pesado a cápsula? O que vai acontecer? Porque quando a gente tirar ela da estufa, vai ter a cápsula mais a massa do material. Então, se eu já tenho a massa da cápsula, eu tiro aquele conjunto, peso e abato o valor da massa da cápsula. Por isso que a gente já fez o peso dela inicialmente, tá? E esse conjunto vai para a estufa. Cápsula. Geralmente, o indicado é que ele permaneça por lá 24 horas pelo menos. Ou, se desejar, 6 horas sem ter variação de massa no intervalo de 5 minutos. Então, eu peso ele, vi que não tem mais variação de massa, posso considerar esse meu material seco. Vocês podem ver que aqui na panela demora. Em temperatura ambiente demora muito mais, viu? Quando o material é mais fino, isso aqui ainda está saturado. Oi? Se for colocar a temperatura ambiente, esse material fica... Demora muito, quase um dia. Tá? E esse processo. Agora, isso vai para a estufa e fica lá. E aí a gente consegue fazer os cálculos necessários, tá bom? Antes, o que a gente precisa fazer? A gente precisa determinar quanto que vale a densidade da água. Você pode fazer uso daquela equação que nós temos ali, 1000 menos 0,019549 vezes a temperatura medida da água, que foi 27,7, menos 3,98 elevado a 1,68. Ou, se desejar, fazer uma correlação direta na própria tabela. Na primeira coluna, na vertical, a gente tem um valor que antecede a vírgula. Na tabela lá em cima, na parte horizontal, o que sucede a vírgula. Então, se é 27,7, eu vou procurar na vertical 27 com 0,7 e aí a gente vai chegar ao valor desejado da densidade ali, que é 0,9963. Se vocês usarem a equação, vai dar exatamente o mesmo valor, tá bom? 0,9963. Então, vamos avançando aqui para que a gente consiga fazer a determinação. O que nós vamos fazer? Eu vou preencher com vocês a primeira coluna. A segunda coluna, vocês que precisam preencher e calcular, tá bom? Precisa estar no relatório as duas colunas devidamente preenchidas, tá bom? Então, vamos lá. A primeira coisa que o exercício pede é a determinação da massa específica da água. Nós já vimos que ela é 0,9963, não é isso? Essa é o primeiro valor que vai preencher a nossa tabela, tá? Pedindo que eu some o F mais... Eu já deixei, gente, as equações na frente de cada coisinha para vocês conseguirem correlacionar. Agora ele está pedindo que a gente some o F com o MS para a gente determinar o M1. O F mais o MS, só fazer, ó, 315,34 mais o MS, que é 500, né? Então, ó, M1 ele vai ser MS mais o F. É 315 o que aí? Tá aí no cantinho assim, 34 mais 500, né? Mais 500. Isso aqui vai dar 815,34 gramas, né? Agora, ele vai pedir que a gente calcule M, que é Ca menos C, né? É a massa da cápsula com a água que saiu da estufa, menos o peso da própria cápsula. Então, a gente tem ali no caso que M é Ca menos C. Logo, nós vamos ter... Alguém me ajuda a olhar essa tabelinha na televisão, fica difícil para olhar. Vai ser 1480,10 menos 1480,10 9 9
98240, é isso? Façam aí para mim, por favor. Quanto? 497,7. Agora, a próxima análise que ele quer é que a gente determine o volume do frasco, né? O volume do frasco vai ser FA menos F dividido por densidade na água. FA, quanto que vale FA? É só olhar ali na tabelinha do canto. Olha na tabela do computador que é mais fácil, eu acho. 956 menos 315,34 dividido pela densidade da água, 0,9963. Vai dar aproximadamente 643,04. 643,04 aproximadamente. Vai dar 0,3924. Aí agora ele pede para calcular o volume de água adicionada no frasco, que é o VA. M2 menos M1 sobre a densidade da água. Quanto que vale M2? Quanto que vale M2 aí? 1000. 0,10, agora menos M1, que é 815,34, dividido por 0,9963. Vai dar quanto isso aí? Agora a gente precisa calcular qual é o volume do agregado com vazios permeáveis, que é VA menos VA. V menos VA, né? V menos VA. Aqui no caso vai ser 643,04 menos 483,55. Quanto? 159,49. Próxima análise é V menos VA menos MS menos M, né? Sobre ρA. Não é isso? É. Tá. V menos VA menos, né? MS menos M. Tudo isso dividido pela densidade da água, né? Ou é. Não, é separado. V menos VA. Vai pegar os resultados da de cima e diminuir? É, a gente vai fazer isso. 159,49. MS menos M, não tem ainda, né? Que MS é 500. Então vai ser 500 menos 497,7 dividido por 0,9963. Deu quanto? Aí agora, por fim, ele está pedindo MS menos M sobre ρA, que é exatamente esse pedacinho aqui, né?
2,30 ou 2,31, arredondando. Agora, a gente vai calcular as densidades. Densidade 1, a densidade 2 e a densidade 3. A densidade 1 é a do agregado seco. A densidade 2, agregado saturado de superfície seca. E a densidade 3 é do agregado. As equações que nós temos para essas determinações são essas aqui, ó. Tá errado por isso, porque o VA é 463 e 43. Esse aqui, né? Aqui, 453 e 43. Então vai dar outro valor aqui. Olha, aqui também vai mudar, né? então já veio para baixo. Lá em cima também não, professor. Aonde? VA, não. Aqui vai dar quanto? Ah, não, tá certo. E aqui também muda. Aí agora a gente precisa calcular as densidades. Vamos calcular as densidades. D1 aqui, que é a densidade do agregado saturado, vai ser M. Quanto que vale M? M a gente já calculou. M vale 497,7. Material seco, né? V menos VA, 189,61. MS. MS é 500. V menos VA, 189,61. Aqui, M, a gente já sabe que vale 497,7. E a gente sabe que esse mondrongo é exatamente isso aqui, né? É 2,6364, que é 2,636. E aqui? Três? 3,48. 3,48. Não pode dar sem alto não, tem alguma coisa errada. N 497. É isso mesmo. 3,483. Não tem como uma densidade dar 3 não. De agregado, impossível. A não ser que seja agregado. O 142 é 1%. Tem que só dar uma calculada aqui. 7. Então aqui, ó. Não tem como um agregado ter densidade de 3. Agora 266, muito mais coerente. A diferença é dos dois aí. 2 centésimos em cada.
Pessoal, agora bate ali com... Pessoal, é o seguinte, vocês precisam realizar o mesmo procedimento considerando as massas que nós temos para a amostra 2. Todo esse processo que nós fazemos para a massa 1 precisa ser repetido para a massa 2. E vocês vão ver que no final a gente precisa tirar um valor médio da densidade 1 do agregado 1 para a densidade do agregado 2, a média do D2 para o agregado 1 e 2, D3 do 1 e do 2. A média é a média padrão, né? É média aritmética. Soma e divide por 2. Quase queimou meu feijão aqui. Ó, vocês podem ver que no fundo ele já começa a secar, tá vendo? Areia molhada, areia cozida. Recomendaria um pano. Se sair muito seco, a gente já perdeu o ponto. Ó, já dá pra ver que ainda tá saturado, né? O bichinho não soltou ainda. Tem que cozinhar mais, ainda não tá no ponto. É que o professor falou, né? Não tá louco. É tipo fazer por lento, entendeu? Você vai mexendo, vai mexendo. Pessoal, e esse processo vai até a gente conseguir. E aí tem que esperar dar uma esfriadinha pra não queimar a mão, né? E esse ele não pode botar no... Não. Queimar a mão é mais importante. Tecnicamente já foi pedido. Pessoal, alguma dúvida com relação ao procedimento? A temperatura que você colocou 27,7 É da água. Mas a gente, na hora de fazer... A gente mede com o termômetro, coloca na água, deixa e a temperatura. Então no relatório eu Tá? Determina a temperatura. Deixa eu ver qual é o próximo. O inchamento agora. Pessoal, o próximo ensaio que nós vamos fazer agora é um ensaio de inchamento. O ensaio de inchamento, gente, ele é um pouco desgastante, porque a gente tem que ir saturando o material e fazendo aquele ensaio de massa unitária 3 vezes por umidade. Então pensa quanto tempo leva. Vocês vão ver que o teor de umidade que a norma nos apresenta são, 1, 2, são 8, se eu não me engano. 9. Então, para cada ensaio, só fazer 9 vezes 3, são 27 vezes o ensaio de massa unitária que a gente tem que fazer. O procedimento é um pouco cansativo. O que a gente precisa fazer? A norma ela já diz o seguinte, que a quantidade de material que eu preciso utilizar tem que ser pelo menos 2 vezes o volume que eu vou usar. Por exemplo, a gente faz essa mistura com o auxílio de uma betoneira. E qual é a jogada do ensaio? Para que eu não tenha que ficar perdendo material toda hora, eu vou aumentando o teor de umidade para aquele que já está na betoneira. Mas eu preciso lembrar que, para eu gerar um teor de umidade de 1%, eu já tenho 0,5% lá dentro. Então a quantidade de água que eu preciso colocar lá dentro precisa ser abatida para a próxima mistura. É esse o processo que nós vamos fazer, tá bom? E para cada teor de umidade, eu faço o ensaio de massa unitária 3 vezes na condição compactada para cada teor de umidade. Então, o que eu fiz já para facilitar um pouco a vida de vocês? Já fiz essa verificação para facilitar um pouco o processo, tá? Pensem o seguinte comigo. Aqui foi utilizado um recipiente de 15 decímetros. Gente, vamos lá, tá todo mundo disperso aí com a trena. Vamos pensar o seguinte. Nem quero imaginar o que seja. Vamos lá.
da quinta série. Ainda bem que ninguém viu o tamanho que é sofrível, né? Diga, não fica vazando não, cara. Tá gravado, hein? Tá gravado. Pessoal, é o seguinte, prestem atenção aqui para que vocês peguem a jogada do ensaio, senão a gente vai demorar pelo menos 4 horas para realizar esse ensaio. E é impossível, tá? Então vamos lá. Nós temos um recipiente igual àquele que nós fizemos massa unitária. Nós vimos que tem 10 decímetros cúbicos. Logo, eu vou utilizar um aqui que tenha 15 decímetros cúbicos. A quantidade de material que eu preciso para a realização desse ensaio é no mínimo o dobro da capacidade volumétrica desse recipiente. Se o recipiente que eu tenho é de 15 decímetros cúbicos, eu preciso de quantos litros de material? 30, não é isso? O dobro, como eu já disse para vocês. Obviamente que nós precisamos fazer a determinação da massa unitária desse material na condição seca. E vocês já viram como que é feito. Vou lá, faço as 3 camadas, cada camada você recebe seus 25 golpes, raso a superfície, pego a massa. Vocês podem ver aqui que a massa retida nesse recipiente de 15 decímetros cúbicos foi de 23,14, ou seja, a massa unitária seca desse recipiente é de 1,55 kg por decímetro cúbico. Agora, por uma regra besta de 3, a gente consegue saber a quantidade de água que eu preciso adicionar, certo? Vamos lá. Se eu tenho aqui no caso, tá? Preste atenção aqui comigo. Se eu tenho um volume de 30 litros, quantos quilos ou quantas gramas de material eu preciso ter? Se é 0,5%, multiplico isso por 30 e eu vou chegar aqui em 0,15 quilos, ou seja, 150 gramas de água. Se eu preciso de 1%, é o dobro e assim sucessivamente. Todo mundo consegue entender isso? Alguma dúvida aqui, gente? Se tiver, levanta a mão que eu repito. Vocês podem ver que, conforme vai aumentando o teor de umidade, obviamente vai aumentando a quantidade de água. E vocês percebem que, se eu não fizer uso do material que já tem o teor de umidade anterior, eu vou precisar de quantos quilos de material? Porque para cada teor eu vou jogando aquela areia fora, umedecendo de novo, fazendo o ensaio. Isso é extremamente difícil, né? Porque se a gente pensar, para cada teor, 30 litros de material vezes 10, porque tem um seco, não é isso? 3.000 litros, 300 litros, né, que a gente vai precisar aí, é muito material para ir para o lixo, tá? O que a gente precisa ter cuidado? Quando a gente faz um ensaio de massa unitária, a jogada é o seguinte: debaixo do recipiente eu coloco uma bandeja de zinco, igual essa que a gente tem ali em cima da bancada, porque quando eu tirar o excesso de material, ele cai dentro da bandeja e eu devolvo isso para a bitoneira. Porque eu não posso perder nada de material, porque senão a saturação vai mudando, porque eu vou reduzindo a massa, mantendo a umidade, aí eu mexo no meu ensaio inteiro. E aí a gente faz isso. Para que vocês entendam, gente, vou mostrar aqui para vocês uma tabelinha. Prestem atenção aqui. Nós temos quantos litros de material? 30, não é isso? Quanto que é 0,5% de 30 litros? A gente já viu que é 0,15 litros, não é isso? 0,15 quilos, ou seja, 150 ml. 1%, 300, 2%, 600. Preste atenção agora. Eu fiz a massa unitária seca desse meu material, já anotamos, já vimos quanto que dá. Coloquei 0,5% de água, que é quantos ml? 150, não é isso? Jogo a areia com os 30 litros de areia, com 150 ml de água, deixo a bitoneira girando. Quando que eu paro? Quando eu vejo que a bitoneira apresenta o material com a umidade uniforme, não tem aquelas bolas isoladas de umidade, e sim o material uniforme. Depois que isso aconteceu, vai eu lá, igual um escravo, faço 3 vezes a massa unitária. Tem os 3 valores médios, devolvo aquele material para a bitoneira e agora eu preciso trabalhar com 1% de umidade. Opa, mas lá dentro eu já tenho quanto? 150, não é isso? Para 1% de umidade eu preciso de 300. Quanto que eu preciso despejar agora então? Só 150, porque lá dentro já tem 150. Vamos pensar agora. Com 2% de umidade eu preciso de 600, mas lá dentro já tem quantos? 300, só acrescento mais 300.
para que a gente não tenha que ficar jogando material fora toda hora. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? Tá? Só para vocês entenderem. Então, essa tabela aqui de água, ml e adicionar é essa jogada. O quanto que eu preciso, o quanto que eu já tenho, o quanto que eu vou adicionar. E vejam que, o que eu fiz aqui? Vocês podem ver que foi feita a massa unitária úmida de cada um deles. Vocês conseguem ver que a gente tem 1 Mi, 0,5, 1 Mi, 1 Mi 2? Isso é equivalente aí ao que? A umidade desse material. O que vai acontecendo com a massa unitária conforme eu vou aumentando a quantidade de água? Vai aumentando o peso. Vocês conseguem perceber que até um determinado momento vai reduzindo porque eu tenho um inchamento, não é isso? Eu tenho mais volume, mais menos massa, porque eu tenho menos grãos. Mas quando chega uma determinada situação que é crítica, o material começa a saturar e o que acontece? Volta a aumentar porque eu estou tendo mais água do que areia. Então vocês podem ver que até um determinado momento aqui, ó, entre 3 e 4 é onde quando eu começo, ó, de 5 para 7, onde eu volto a aumentar a massa unitária. O que a gente tem isso aí? A gente tem a massa unitária úmida desses materiais. Na sala de aula, a gente viu o coeficiente de inchamento, não é isso? Que é massa úmida menos massa, sobre massa seca, não é isso? Que a gente viu isso em sala de aula? É isso? Não, é volume úmido sobre volume seco. Está todo mundo dormindo aqui, estou vendo já. Volume úmido sobre volume seco. Nós temos essa equação que massa unitária seca sobre massa unitária úmida vezes 100 mais o teor de umidade dividido por 100, eu encontro exatamente quanto que vale o meu coeficiente de inchamento. Vamos lá. Nós vimos que a massa unitária seca é 1,55, não é isso? E nós vimos que a massa unitária úmida para meio por cento de umidade é 1,43. Vamos preencher aqui a equação que nós temos. Massa unitária seca ali em cima, dividido pela massa unitária úmida, não é isso? Vezes 100 mais o teor de umidade dividido por 100. Vejam que nós chegamos ao valor de 1,091. O que isso está querendo me dizer? Quanto que vale o coeficiente de inchamento aí? Quanto? 9,1%. Você se lembra que na sala a gente faz 1 mais a porcentagem? Aqui é ao contrário. Então, o que esse valor de 1,21 me diz? Que aqui o meu coeficiente de inchamento é quanto? 21,2%. E a gente pode ver aqui, ó, quando eu trato de um inchamento, ó, de 2%, eu já tenho 29,1% de inchamento. Todo mundo entendeu isso, gente? Beleza? Agora, qual é o principal objetivo do ensaio? Determinar o teor crítico de umidade. Ou seja, a partir dali o meu material começa a saturar. E a gente precisa traçar uma curva. Tá bom? Vejam que já tem uma tabelinha pré-pronta ali para que a gente possa traçar essa curva. Eu vou distribuir essa tabela, esse gráfico para vocês preencherem. A umidade com o inchamento aí. Façam as bolinhas aí, por favor. Tem coeficiente de inchamento aqui embaixo. Umidade. Umidade com muito. 0,5. Tem que gravar a unidade. 0,5. Unidade com inchamento. É o 0,5 com o 0,91. Umidade e coeficiente de
0,091. Tem borracha? É que eu tô gravando assim. Sem pressão. Pessoal, todo mundo entendeu o que tem que fazer? Na horizontal tem o teor de unidade. Meio, 1, 2, 4, 6, 9, 12. E aí você tem que correlacionar o teor de unidade com o coeficiente de inchamento que vocês têm. Traçar isso aqui, ó, aproximadamente. Gera o maior número de pontos possíveis, partindo do ponto zero. Repete, professor. Vocês precisam desenhar uma parábola partindo do ponto zero, tentando incluir o maior número de pontos possíveis. É normal que algum deles fique para fora, tá? É comum que isso aconteça. A mão livre. Não é para ligar os pontos não, não é eletrocardiograma não. Aproximadamente isso aqui, ó. Como tá ali no quadro. Na tela. Eu vou cobrar direito de imagem, meu. Mais alto dessa parábola. Uma régua liga do ponto zero ao ponto máximo da sua parábola. Algo desse tipo. Do zero ao ponto máximo que você encontrar da sua parábola. A régua seria pouco, viu aí? Do zero ao ponto máximo, ponto de inflexão da curva ali, né? Beleza? Para aqueles que já fizeram isso, agora com o auxílio da régua, vocês vão pegar essa reta, fazer com que ela tangencie a parábola, mantendo a inclinação, ó, algo assim, ó. Pega a sua régua, onde você traçou do ponto zero ao ponto máximo, arraste ela tangenciando essa parábola. Tem que ser dentro do gráfico, né? Sim. Vai que, né? Usaram a primeira reta, vocês vão determinar como ponto A, fazendo uma correlação com o eixo vertical. Depois, tá vendo ali, ó? Presta atenção aqui. Onde a reta que vocês tangenciaram, onde ela é cortada pelo ponto A, vai ser o nosso ponto B ali, ó. Tá vendo? Samuel, para hoje? Não, mas peraí, não é hoje, Patrícia. Eu vou ensinar mais alto. Não, mas agora, pela reta tangenciada, eu vou achar o ponto. Essa é o inchamento médio. Somar o ponto E O ponto com o B? ponto B e dividir por 2. O ponto B aqui, ó. Tá vendo aqui? Aí você desce. Acharam o ponto A e o ponto B? Quanto que cada um vale?
Presta a trena aí, ó, pro Igor achar o ponto A e o ponto B. Isso aí aqui, ó, você vai traçar o A. Aí no momento do A cortar aqui a reta de Só não gravo porque... No ponto B, você desce, que é exatamente a sua unidade crítica. Os valores têm que dar aproximadamente esses. Se o seu deu muito fora, a sua mão é bem torta. Caraca, professor, que cagada, hein? Deu isso aí? Tá ótimo. Ok, eu posso, peraí. Crítica, que acima desse ponto o material entra no processo de saturação. Ó, é só você... Achou o ponto B? Achou o ponto B ali, né? Aí você desce. Ó, do ponto B você desce e analisa aqui embaixo. Aí você achou o ponto B, achou? Agora você vai vir com a régua e bater aqui embaixo. Ô Lucas, volta naquele do ponto A e ponto B. Obrigada. Para que vocês possam ver que os agregados, aqui no caso o miúdo, né, ele tem uma tendência, eu acho que não está aqui, mas são materiais que têm uma tendência. Lembrando que agregado graúdo não tem inchamento, tá? Só agregado miúdo. Vamos para o último ensaio aqui no caso, que é a massa específica do agregado graúdo. O processo que nós temos para o agregado graúdo, ele é um pouco diferente, tá? E vocês vão ver que dependendo do DMC do agregado, eu preciso de uma quantidade mínima de material. O que eu sempre faço é o seguinte, eu encho a cesta e essa que vai ser a minha referência de massa. Esse é o cestinho que nós vamos utilizar para a realização do ensaio. É importante que eu tenha o peso desse cesto submerso e fora de água, porque depois eu preciso abater do conjunto, tá? Então o que eu faço geralmente é preenchê-lo até a boca para saber a quantidade de agregado que eu preciso, tá bom? O que a gente precisa também fazer é que o agregado graúdo ele esteja na condição saturada de superfície seca. Da mesma forma que o agregado miúdo fica 24 horas imerso em água, a gente precisa fazer isso também com o agregado graúdo. Tá? E aí, como que eu faço para fazer com que ele atinja a condição saturada superfície seca? O agregado miúdo a gente vai secando ele, né? Com o agregado graúdo a gente faz um processo um pouco semelhante, mas é diferente. Nós vamos utilizar um pano. Quando a gente tem agregados maiores, nós precisamos secar 1 grão por vez. E quando que a gente sabe que ele atingiu a condição saturada de superfície seca? É perceptível, pessoal, a aula é para todo mundo, viu? É perceptível que inicialmente ele esteja saturado, mas nós vamos secando ele com um pano. Qual é a quantidade que eu preciso secar? Até o cestinho estar totalmente preenchido, viu? Cadê o secador? Não, aqui é no pano mesmo. Aí quando o agregado é grande, a gente pega um por um, joga. Tá? E a gente vai fazendo esse processo. Depois que eu sequei ele aqui, vi que é o suficiente para preencher isso, é minha massa saturada superfície seca.
vocês vão ver que a gente precisa de 3 processos. E é um pouco estranho porque a gente seca ele para molhar. É importante. Tá? É o seguinte, então vamos lá, recapitulando. O material fica imerso em água 24 horas. Depois que ele ficou 24 horas, eu preciso torná-lo na condição saturada superfície seca. E aí, quando eu atingo essa condição saturada superfície seca, a quantidade de material nessa condição tem que ser suficiente para preencher esse cestinho, tá? Atingir a massa saturada superfície seca. O que eu vou fazer com esse material? Eu vou medi-lo na condição imerso em água, que é a nossa massa MA. Tá? Então eu só vou preencher ele aqui, só para vocês terem uma ideia. Ele tem que ir para debaixo d'água na condição saturada de superfície seca, tá, gente? Não é igual o que a gente está aqui desse jeito louco, não. Demora muito esse ensaio para fazer numa aula só. Vamos dizer que ele está na condição saturada de superfície seca. E aí a gente vai levar ele para uma balança hidrostática. Esse conjunto, gente, ele tem que estar totalmente submerso em água. Aqui ó, a gente precisaria encher um pouco mais o nível para que o cesto por completo estivesse debaixo d'água, tá? Essa massa que eu identifiquei aqui é a massa submersa. Vejam que nessa condição eu não consigo só saber a massa do agregado, porque está inclusa a massa do cesto. Então eu preciso da massa do cesto fora d'água e debaixo d'água. A gente sabe que qualquer material submerso em água, a sua densidade cai. Por isso que a gente consegue segurar uma pessoa no colo dentro d'água tranquilamente, por causa da condição do material submerso. Depois que esse material foi feito, essa condição submersa, eu tiro o cestinho, coloco esse material dentro de uma cápsula de porcelana e coloco na estufa. E aí eu vou ter a minha massa seca. A gente tem a massa saturada de superfície seca, massa submersa e a massa seca. Com essas 3 massas, a gente consegue determinar a absorção e a massa específica do agregado graúdo, tá? Vejam que os vazios são preenchidos pela água. E como que a gente faz essa determinação? Eu já tenho esses valores pré-preenchidos para que a gente possa analisar juntos. Vejam que da mesma forma, para o agregado minuto que a gente tem D1, D2, D3, aqui a gente tem DA, DS e D. DA é a massa específica aparente, a DS é a massa saturada de superfície seca e a D é a massa específica do agregado. E embaixo a gente tem a absorção, tá? Pessoal, uma coisa aqui importante ressaltar, que é muito comum a gente determinar a absorção da seguinte forma: eu submerso o meu material, deixo ele saturado, seco ele. Massa saturada menos a massa seca, dividido pela massa seca, é meu teor de absorção. Não, você vai ver que a sua saturação aí vai dar 230%. O material ele só absorve sua capacidade de máxima, que é 100%. Para que esse valor saia na condição correta, a massa tem que ser saturada, não pode ser material saturado. Tá? Professor, então, tem... dá uma diferença significativa. Professor, oi? Tem como repetir? Só essa última parte. Aqui, isso. Que para a determinação da absorção do meu material, é massa saturada de superfície seca menos a seca sobre a seca. Tá? Os resultados aqui, só para vocês entenderem. A massa do recipiente para agregado úmido e seco. Se eu tiver um recipiente, o meu material ali dentro, eu preciso ter o peso desse balde. A massa do recipiente imerso, que é o cestinho. Eu peso ele também submerso, que a massa dele na balança fora é diferente dele imerso. Vazio. A massa do agregado saturado de superfície seca mais o balde. Ou seja, eu tenho esse material já pesado depois de seco. Aí agora, a massa do agregado imerso com cesto em água. E depois, a massa do meu material seco em estufa dentro do balde. E aí, a gente vai fazer esse procedimento de cálculo, gente. É exatamente o que nós fizemos ali. É bem intuitivo. É só eu pegar os valores, ó. Massa saturada de superfície seca.
É só eu pegar aqui, ó, a massa do agregado saturado de superfície seca menos a massa do balde. Tá? Vocês vão fazer exatamente o mesmo processo. O valor que vocês têm que encontrar são esses valores médios. Tá? Vocês podem ver que o procedimento é bem semelhante, não muda muita coisa não. Aqui é só preenchimento dessas equações. E seguindo, como que eu acho o NA? Que é a massa do agregado imerso na água. É só fazer aqui, ó, a massa do agregado imerso na água menos o peso do cesto imerso em água, que você vai ter exatamente a massa do agregado, tá bom? Pessoal, é o seguinte, vocês precisam, mais uma vez, outras dúvidas que surgiram durante a semana, é um relatório por atividade prática, tá? E vocês vão ver que tem ensaios que já tem função só para vocês finalizarem esse processo. É o seguinte, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente precisa fazer a autoavaliação do artigo científico. Para que vai servir isso? Vocês já viram que a pessoa que irá sortear o trabalho, a pessoa que irá apresentar o trabalho, ela vai vir de um sorteio. E vocês vão atribuir peso de 0 a 10 para tópicos específicos que eu vou projetar ali. O que eu preciso que vocês coloquem nessa folhinha? Ninguém vai ter acesso a essa folhinha não, viu? Só eu. Você vai colocar o seu nome completo e aqui embaixo vocês vão colocar por coluna os demais integrantes do seu grupo. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa aqui é a ficha de avaliação do Christian. Então ele vai colocar aqui embaixo Gabriel Ferrão e Kézia Gonçalves, aqui do lado. São 6 tópicos e ele vai atribuir nota de 0 a 10. Se a média de notas que ela atribuiu, acima de 6, eu vou entender que o cara tem condição de apresentar, mas não é lá aquelas coisas, né? Mas tem condição de apresentar. Se a média dele der menor que 6, já é um indicativo, ó, o cara não ajudou em nada, a pessoa não ajudou em nada, então vai apresentar o trabalho e vai afundar o trabalho. Mas, professor, se essa nota não for maior que 6, o que acontece com o grupo? O grupo só vai ter ali a chance de sorteio quem tem as notas adequadas e essa pessoa não ganha o peso da apresentação. Ah, o professor tem um dó, então carrega o peso morto até o final, na hora da apresentação ele é sorteado e ele afunda o grupo pela dó. Tá? Então é o seguinte, uma outra coisa, tá, gente? Você vai fazer a sua autoavaliação também. Você vai atribuir peso para os seus colegas e para você. Porque geralmente o cara que não faz nada, ele se atribui tudo 10. E aí quando eu vou contrastar com os outros integrantes do grupo, é 0, 2, 3 e o cara se deu 10. Tá? Então eu vou projetar aqui para vocês. Se vocês quiserem se espalhar um pouquinho para não causar qualquer constrangimento, fique à vontade, tá? Essa folhinha aqui. Vou projetar aqui já para vocês. Samuel 0, Gustavo 6, Putz. Esse vai apresentar. Mas agora eu fiquei naquela. Se todo mundo se atribuir direito, só uma pessoa vai ser apresentada. Quer dizer, vai apresentar.